Está no ar o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho. No ar, o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar, onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube, Robson Cidadão, pode localizar também no Spotify com o mesmo nome, Robson Cidadão, chegando ainda ao Brasil e ao portal 247, como também compartilhando nosso conteúdo com o Congresso em Foco e a TVT São Paulo. No programa de hoje, vamos conversar com a jornalista e pesquisadora, já está aqui conosco, Janine Oliveira. Conosco, nós vamos abordar um tema muito importante e que tem preocupado a muita gente, que é a chegada de alguns conteúdos e discursos ligados ao nazismo, ligados ao fascismo, inclusive a crianças, jovens, adolescentes e até adultos. De onde tem vindo esse conteúdo? Como é que nós podemos nos prevenir? Então, sobre tudo isso e muito mais, nós vamos falar agora com a nossa pesquisadora. Seja bem-vinda ao Espaço Cidadão. Olá, bom dia. Tudo bem? Meu nome é Letícia Oliveira, eu sou jornalista independente e pesquisadora e trabalho com monitoramento de grupos de ódio na internet desde 2012. Então, vão ser 13 anos de trabalho nessa área. Maravilha. E eu gostaria que você explicasse um pouquinho dos detalhes do seu trabalho para que a gente avance nessa entrevista tão importante, nessa discussão sobre esse conteúdo que tem se espalhado. Ok, hoje eu acho que está mais conhecido isso, inclusive porque hoje se sabe que o X, que é a rede do Elon Musk, virou um antro de neonazistas, mas o X já há alguns anos ele vem tendo esse problema, então eu monitoro o X já há alguns anos, eu monitoro o Facebook, Instagram, eu comecei monitorando pelo Facebook, o Telegram, que é onde tem muita a articulação da maioria dos grupos neonazistas e neofascistas do Brasil é feita pelo Telegram, tá? Então, a gente tem isso porque as pessoas tendem a achar que isso está escondido no que se conhece como Deep Web, né? Virou um sinônimo do ou a gente chama de Dark Web, que é onde está o conteúdo não indexado. O que é o conteúdo não indexado? É o conteúdo que você não acha com uma busca no Google. Ou seja, ele não está indexado no buscador do Google. Então, aí a gente chama isso de Dark Web. Isso foi verdade durante um tempo, tá? Principalmente no começo da década de 10, mas há muito tempo que esse conteúdo vem se tornando cada vez mais está na superfície da internet, ou na surface da web, que a gente chama, e ele se espalha muito rápido, porque não existe moderação suficiente. Então, você vê desde vídeos de atentado terrorista, sem falar dos vídeos que a gente já tem, né? A gente já tem um costume de publicar muitos vídeos do que eu chamava, quando eu era adolescente, daquele do jornal, aquele jornal que você pegava e escorria sangue, né? Pinga-sangue, de só ter desgraça nas redes sociais. Então, as redes sociais e os aplicativos, né, as plataformas, os aplicativos de mensagem, têm um papel muito grande, né, nessa divulgação desse conteúdo, na amplificação da divulgação desse tipo de conteúdo. E ele A chega a distribuição, todo né? mundo. Isso. Pois é importante ressaltar, né, que antes você tinha circulação aqui e acolá de determinados conteúdos, mas hoje, com as empresas privadas de comunicação, que são as globais, né, as plataformas, tecnologias de informação e comunicação, elas são empresas privadas de comunicação, como tais, ela tem seus próprios interesses, elas não são neutras. Tem muita gente achando que, mas é só, por exemplo, o campo progressista, a esquerda, saber dominar as redes, que vai ganhar da extrema-direita, que vai vencer o neonazismo, nem precisa de regulação. Há mais, nossa, acho que tem mais de 5 anos que eu venho falando sobre isso e muita gente me parece que ainda não permitiu que a ficha caísse. Isso é muito preocupante, porque elas não são neutras e agora mais do que nunca, né? A máscara caiu de uma maneira muito clara com o Elon Musk e o ex-Twitter, que agora é o X, e agora foi a vez do Facebook, né? Tirando toda e qualquer moderação, né? Como também
todos os políticos que são ligados à direita, à extrema-direita, né, votaram para que não fosse proibido fazer certas divulgações, inclusive de mentiras nas campanhas, e não houvesse punição. Então, quem é que está se beneficiando com isso? Não há neutralidade e a coisa é realmente muito grave. E para finalizar e te passar, Letícia, é muito preocupante, porque se isso num dado momento sempre circulou, hoje você imprime com essas plataformas de redes e mídias digitais, essas empresas privadas estrangeiras, né, você aplica a partir delas uma velocidade e uma escala industrial e de maneira personalizada. Ela chega de acordo com o seu perfil psicológico. Isso é muito perigoso e, por isso, tem influenciado muitas pessoas. Tá algumas coisas a se falar a esse respeito, né? Eu há anos também, como você, eu venho falando isso, que o problema não é a esquerda não saber se comunicar. O problema é que a gente está eu vejo até a internet é um território. Eu aprendi isso muito Isso, com meus amigos da geografia política. A internet perfeito. também é um território, eu acho que as pessoas estão começando a entender isso agora, porque sempre existiu aquela coisa de uma separação muito grande de internet e vida real, né? Porque não existe isso. Hoje a gente já acorda conectado. Antes a gente tinha que sentar no, tipo, ligar o computador, ligar o modem. Hoje é tudo conectado o tempo todo no seu telefone, ele está na tua mão, você está ali conectado o tempo todo. E isso é muito interessante, porque assim, as pessoas não entendem, nesse ponto também tem um entendimento de. Eu acho que falta um entendimento maior de tecnologia na esquerda mesmo. A esquerda é muito refratária a qualquer tipo de entendimento nesse sentido, porque não entende como funcionam os algoritmos, aí trata os algoritmos como se fosse uma entidade supra que fizesse aquilo ali por vontade própria, quando não. O algoritmo, ele faz aquilo porque é programado. Se tem um erro no algoritmo, ele precisa ser corrigido. Mas a gente sabe que esses algoritmos têm viés. E isso já é sabido há alguns anos. Eu participei dos debates, né, principalmente nas rodadas finais dos debates públicos a respeito do PL 2630, e eu posso te dizer que Projeto de lei, muito bom. durante as semanas que a gente estava fazendo essa rodada de debates, essas rodadas de debates, a gente foi censurado pelas redes sociais, pelo Google, não alcançava, teve gente que teve perfil bloqueado, sabe? A gente não tinha como dizer, tá, que a gente como esquerda não sabe se comunicar na internet, se a gente não tem, que a gente não, e outra que é pior para mim, a gente que faz a nossa reação que faz a extrema direita ter tanta visibilidade. Quando a gente vê o que aconteceu com o vídeo do Nicolas Ferreira sobre o Pix, o tanto de visualização que ele teve, e aquilo ali com certeza foi porque o algoritmo, provavelmente, isso foi ajudado pelos donos das Big Techs para que tivesse esse alcance, né? O algoritmo afinado ali para justamente fazer isso, porque ele teve muita visualização e não foi orgânico. Se a gente pegar a deputada Erika Hilton, ela teve, o Nicolas, eu acho que teve, se não me engano, 300 milhões de visualizações. A Érica, de forma orgânica, chegou a bater 100 milhões, né? Mas ele ultrapassou os 300 milhões, que é mais do que a população do Brasil. Não à toa, né? Essas plataformas de redes de mídias digitais, elas podem fazer com que determinado conteúdo propague muito mais do que o outro ou reter determinados tipos de conteúdo. Então, do jeito que a gente olha para alguns veículos de comunicação, por exemplo, como rádios, não é, que são concessões públicas, mas estão na mão de pessoas, empresas privadas, televisões, os jornais, né, que dão muitas vezes seu direcionamento. Hoje você tem essas empresas que são internacionais e moldam, não é, influenciam no debate público, interferem na democracia, nos processos eleitorais, de uma maneira muito aberta, muito explícita. Inclusive, queriam, por exemplo, né, vem esse debate nos Estados Unidos, no Congresso americano, para banir o TikTok ou fazer com que o TikTok seja comprado por empresas americanas, considerando que eles perturbam a democracia e influenciam o debate público. Ora, eles admitiram exatamente o que fazem as empresas americanas, né? E que agora estão junto, mais do que nunca, dentro de um lado, de um espectro da política que é a extrema-direita, junto com Donald Trump. Então, isso é muito grave, né? E eu queria uma palavra sobre um fechamento sobre essa questão de como é que funciona essa tecnologia e os alertas que a gente precisa dar para que a gente entre no assunto sobre como isso tem chegado
e os problemas que tem causado através as crianças, adolescentes e aos jovens do nosso Brasil e do mundo. Uma coisa muito interessante que eu acho que a gente tem que perceber é assim, isso que o Mark Zuckerberg fez já era mais ou menos esperado, porque desde que o Trump ganhou, um pouco antes, quando viram que o Trump ia ganhar, as Big Techs já começaram a se alinhar ao Trump, porque o Trump prometeu a desregulamentação do setor. Né? E como você mesmo falou, são empresas de mídia. Só que rede social, porque você tem indivíduos que utilizam aquilo ali como canal de comunicação, mas são empresas de mídia. E eles deturpam, eles direcionam. Esses algoritmos a gente sabe já, pelo menos desde os Facebook Files, que os posts que geram indignação, principalmente os posts que são racistas, são misóginos, são LGBTfóbicos, esses posts sempre dão mais audiência e eles têm prioridade, né? E posts de esquerda, de pessoas que estão divulgando coisas conteúdo de esquerda, ou até coisa de militância, esses posts têm um alcance diminuído. A gente vê muito isso. Isso assim, a gente teve. A censura não foi só, né, assim, de bloqueio de perfil. O nosso alcance foi muito diminuído nas redes, quando a gente estava militando pelo PL 2630. Né? Eu estava trabalhando em conjunto com vários militantes, com o pessoal do Sleeping Giants, inclusive, né, que a gente teve muita conversa com o deputado Orlando Silva, eu tive conversas com a deputada Lídice da Mata na época, a gente fez debates abertos em canais de YouTube, no Twitter Spaces, e eu acho que a gente tem que entender isso. Por que que essas big techs estão com eles? Porque o Trump prometeu desregulamentar. E um grande problema é justamente o que eles querem, né? Por que que eles tiraram checagem de fatos? Eles querem ir atrás de quem trabalha com desinformação. Aí atacar essas pessoas, porque eu acompanhei isso durante o Twitter Files dos Estados Unidos, que foi uma Como, série de. como o próprio Elon Musk ameaçou fazer campanha contra adversários políticos no Congresso, Sim, tanto nos Estados Unidos e em outros países que não apoiassem os seus projetos, né? Isso é um absurdo, né? isso. E o Twitter Files Brasil, apesar de ter começado, né, o grande embate do Elon Musk com o Alexandre de Moraes, é justamente porque o Alexandre de Moraes hoje é tido como uma das figuras de ponta do combate à desinformação. E para eles têm que acabar. Eles acabaram com o Observatório da Internet de Stanford, tá? Nos Estados Unidos, conseguiram tirar todo o financiamento deles. Eles tentaram aqui com o NetLab da UFRJ, os ataques a pesquisadores, a gente que trabalha com desinformação, foram muito graves. Ai, por Sem parte desse dúvida. pessoal, a gente conseguiu resistir. Acho que a gente tem que entender isso também. Nós aqui fomos o único país que conseguiu resistir a esses ataques. Quando eu Sem estive dúvida. no evento paralelo do G20 sobre integridade da informação, a Maria Ressa falou muito sobre isso, né? Então, assim, esses caras, eles tentam dar golpes tech. A gente sabe, por exemplo, que o É o que alguns chamam Facebook. de guerras híbridas, né? E Eu você às prefiro vezes não não falar em precisa guerras invadir, híbridas. você não precisa invadir determinado país, mas você consegue, na visão de alguns É, autores, né? Por exemplo, o Pierre Rollet, né, tem essa visão, e outros autores, ele lá da UFSCar, né, que na verdade dizem que você pode desestabilizar um país, se a gente lembrar daquele exemplo da derrubada do Hosni Mubarak no poder do Egito, ali na Praça Tahrir, aquela ocupação, aquele foi articulação do Facebook, as jornadas de 2013 também no Brasil, né? E o Brexit e tantos outros movimentos que a gente vê, né? Enfim, né? O movimento separatista na Catalunha, em Hong Kong, a chegada de Trump e Milei ao poder, o próprio Bolsonaro, né? Tem um dedo desse pessoal por trás, né? E só para finalizar, Letícia, vale a gente lembrar algo muito sério, muito grave. Essas pessoas, né, se utilizam da internet, né, que nós podemos interpretar como vias, como avenidas, que são construídas pelos estados brasileiros, né, toda a sua infraestrutura, e pelos cidadãos individualmente, pelos cidadãos privados, até quando chega na casa que nós pagamos internet, por exemplo,
né? Só que essas pessoas se aproveitam de tudo isso para entregar conteúdo, seja na palma da mão, no celular, ou dentro de casa e rastrear tudo e minerar dados, né? E vender os nossos dados para outras empresas, né? Eu queria finalizar essa etapa fazendo essas considerações, porque realmente elas nos deixam muito indignados. Eu só vou dizer que eu sou um pouquinho crítica em relação à questão de guerra Guerras híbrida. híbridas. Não é um. Qual que é a sua visão? Eu acho que o problema, sim, não é. A minha visão é o seguinte: o que que acontece? Você falou sobre a infraestrutura ser brasileira, isso não procede. A gente pode ter infraestrutura tipo de cabo, essas coisas. Exato, exato, essa interna, essa mais interna, porque Mas a só que a raiz gente. dela está nos Estados Unidos, né? A raiz da internet Exato. mundial A gente, está nos Estados Unidos. a gente tem dois países que conseguiram sair disso, não totalmente, óbvio, foi China e Rússia. A China, Tá? A isso. China, principalmente, que criou a própria estrutura, a própria infraestrutura. É, eu sou crítica a essa visão de guerras híbridas, porque forma uma panaceia, e principalmente porque usa geopolítica como panaceia para explicar tudo o que ocorre. Tá? Então, assim, Hum, conheço o professor Pero Leiner, sei do trabalho importante que ele fez, mas a minha visão é um pouquinho diferente da dele. Então, o que que acontece? Você tem toda a infraestrutura de redes mesmo, como a gente fala, de cabos de internet, de servidores, as instalações físicas estão todas nos Estados Unidos. Isso não é um problema só do Brasil, tá? Isso é, digamos que é de 90% do mundo. A própria, é, a própria Europa está sofrendo com isso agora. isso, Então, assim, o que a gente tem que entender é que para combater, a gente já deveria estar investindo há mais de década nesse tipo de coisa. Só que o que que acontece? Em 2015, quando era governo Dilma ainda, vamos popularizar a internet, então o quê? Internet barata. Com quem que foi feito um acordo para ter essa internet barata? Justamente com o Facebook na época, né? Não era a Meta ainda. E por quê? Você tem o acesso a esses aplicativos do Facebook, Facebook na época que era muito forte, Instagram, e isso virou sinônimo de internet no Brasil. Porque você tem os planos de dados do celular, por exemplo, que WhatsApp, Instagram, Facebook, redes sociais no geral, elas não consomem dados. Mas se você for abrir o YouTube, se você for abrir um site que seja, então as pessoas só vão receber as notícias por esses lugares, entendeu? Então exatamente. isso E é é, vicio, é um círculo vicioso, né? Você sim, deixa de olhar os principais jornais de TV e acaba se acostumando àquilo, né? até que Mas essa assim, reflexão é ótima, mas eu queria agora a gente entrasse, Letícia, nesse outro ponto que está preocupando muito, né? À luz de tudo isso que acabamos de falar, né? E é importante esse esclarecimento inicial, você falasse um pouquinho sobre como é que tem chegado às crianças, porque, por exemplo, pela escola, certamente que não é. Ah, mas é porque o amiguinho viu, mas se o amiguinho viu e passou para o outro e chegou em casa com certas conversas, não foi do nada que o amiguinho recebeu, não é? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco, com base na sua pesquisa, como isso tem chegado, esse assunto ligado a fascismo, a nazismo, esses conteúdos, né, tem chegado a crianças, jovens, adolescentes e até adultos, tem influenciado e feito com que essas pessoas abracem essas ideias que são terríveis. tá, o que que acontece? Desculpa, durante o período da pandemia, a gente teve que transferir toda a nossa vida para a internet. Escola, trabalho, foi tudo remoto. Então, essas crianças, principalmente crianças e adolescentes, podiam usar a internet e tal, mas elas tiveram que, assim, era a única forma delas socializarem com os amigos, delas estudarem, porque era tudo pela internet, era aula pela internet. Então, elas começaram a ter. Mas sem nenhum controle, né? Então, até que sim, mas assim, elas começaram a ter acesso, né? E aí eu vou dizer, não são só os aplicativos, são também os joguinhos, tá? Porque a gente vê muito cooptação desses meninos em jogos como Roblox e Minecraft, tá? Então, assim, todo o espaço da internet que não é regulamentado não protege essas crianças.
Ah, eles falam sobre os termos de serviço, inclusive houve uma discussão na época da onda de ataque às escolas, que foi, né, boa parte do meu trabalho, inclusive de pesquisa em relação a isso, a gente monitorava ameaças, a gente monitora até hoje essas ameaças, enfim, que vinham de subcomunidades de adolescentes que ficavam incentivando uns aos outros a cometer esses ataques. A gente teve um período que foi logo entre o primeiro ataque da Vila Sônia, em São Paulo, até um ataque que a gente trata hoje, a gente sabe que não foi um ataque à escola, propriamente dito, como a gente chama, né? Um ataque contra a escola, contra o ambiente escolar, que foi um rapaz que atacou uma creche, né? E aí sempre se coloca o bullying como culpado, mas a gente sempre acha os rastros desses meninos na internet. Então, e o que que acontece? Isso começou já em 2022, quando as aulas voltaram. As aulas presenciais, a gente já começou a ter os primeiros ataques. A gente, logo após Aracruz, a gente fez um relatório ao governo de transição, que foi o relatório quem foi o relator foi o professor Daniel Cara, da USP, fazia parte da pasta da educação no governo de transição, onde a gente definiu esse fenômeno. Primeiro, a gente definiu o que era o fenômeno, explicou como ele acontecia, como que esses meninos eram cooptados, e que a gente estava em uma escalada de aumento de ataques e que isso ia aumentar. E aí a gente teve todos esses eventos em 2023, né? E assim, que foram horrorosos. Mas principalmente entre esse período, entre esses dois ataques de 2023, o de Blumenau, o da Vila Sônia e o de Blumenau, o X, como as pessoas só falavam sobre isso, o X começou a indicar para seguir os perfis desses meninos dessas subcomunidades que cometiam ataques. Isso chegou na a época. Popularizando as pessoas que atacaram, né? Os malfeitores, né? Assim, eu chamo de Transformando como se fossem autores, heróis. É. mas como são adolescentes, eu prefiro não falar né, nesses termos, porque a gente sabe que, às vezes, muitos deles, eles falam que querem cometer, eles não chegam às vias de fato, mas se incentivam. Agora, sim, o que acontece foi que a Estela Aranha, que à época era a secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça, na época que o Flávio Dino era o ministro, ela começou a receber indicação do Twitter, do X, né, para seguir esses perfis. E quando eles tiveram a reunião com o pessoal das plataformas, né, das Big Techs, a representante do X no Brasil falou para eles, que isso depois foi vazado, inclusive esse vídeo está na internet, é fácil achar, que os perfis não foram derrubados porque não quebrava os termos de serviço. E quando o Dino falou para ela que nenhum termo de serviço valia a vida de uma criança. Como a gente teve com o Discord também, né? As matérias do Discord no Fantástico, fomos eu e minha colega de trabalho que levamos até o Fantástico, enfim, eu apareço na segunda matéria, e a minha colega Tatiana a fonte anônima da primeira matéria. Um ano passado, a gente se mostrou como as fontes da matéria do Fantástico. Então, o que acontece ali no Discord é um absurdo. Perfeito. E Ô, hoje, Letícia, e na prática, como é que isso chega aos jovens, adolescentes, às crianças, né? Como é que na prática essas pessoas e adultos também são cooptadas por esses perfis, sejam falsos ou verdadeiros, sejam robôs ou não, sejam bots ou não, né? Para serem recrutados para justamente absorverem essas ideias ligadas ao nazismo, ao fascismo, e reproduzi-las e funcionarem como influenciadores e gerarem essas tragédias quando o discurso vira prática. tá, dos adolescentes, principalmente, a gente tem uma questão muito forte com a misoginia. A gente sabe, e isso já isso no geral, a misoginia, ela é o ponto de partida para essa cooptação para o discurso de extrema-direita. As mulheres são os maiores alvos da extrema-direita, tanto mulheres cis quanto mulheres trans, tá?
Isso é inegável, a gente tem pesquisas no mundo inteiro mostrando isso. A misoginia é um fator crucial para isso. Então, esses meninos que começam, eles têm, algum, né, tipo assim, eu levei um fora de uma menina, e fica revoltado, vai na internet conversar com um amiguinho, aí ele vai e recomenda uma pessoa que produz conteúdo Red Pill. O que é um absurdo, porque antes O que é isso Red Pill? Red Pill é um tipo de discurso extremamente misógino, né? Que eles falam que você toma pílula vermelha para entender que, de fato, quem manda no mundo são as mulheres. Então, assim, E gerar uma revolta, né? Aí você é vai afastando esses adolescentes das isso. meninas, Começa por né? aí. Das adolescentes, né? E vai se aproximando mais daqueles meninos, daqueles perfis que exatamente trabalham, né? Esse tipo de crime, né? De absurdo. E aí você vai ter, mas assim, esse tipo de discurso que a gente a gente chamava na década passada de masculinistas, né? E hoje a gente tem diversos nomes, mas que vem da tal da machosfera. Esse tipo de discurso ele é muito agregador nesse sentido, tá? Porque você tem isso sendo falado em perfil, em canal de YouTube que fala sobre Minecraft e Roblox. Dentro dos próprios jogos, você tem isso, e você tem o Discord é justamente um aplicativo que foi feito para você jogar com seus amigos, que você consegue compartilhar a sua tela, né? Enfim. E então você começa por aí, e aí você começa a Ou introduzir outras seja, coisas. Primeiro, você cai nessa rede, né? Quando você cai é, nessa rede, né? Aí os demais conteúdos vão sendo acrescentados e você vai se fechando ali. isso, e aí você, não só isso, como você vai tendo, né, ali dentro todo, como funciona, quando eles começam, você começa a ser introduzido a isso através de memes. Ah, é engraçado, eu vou fazer piadinha. E nisso eles vão passando por tudo, vai por LGBTQI, mais fobia, racismo, até chegar ao fascismo e nazismo. Então, e começam a fazer memes, sobre isso. Isso é E essa muito turma comum. contra-ataca chamando de mimimi, que na verdade não é. É, porque. E aí, quanto mais. Eles estão consumindo o tempo todo propaganda de extrema-direita, entendeu? Todos nós estamos. Isso é um fato. Há mais de 10 anos que a gente está consumindo propaganda nazista no mainstream. E quando você fala do rádio, eu acho muito interessante, porque a gente está lidando com a maior máquina de propaganda que já existiu no mundo desde do surgimento do rádio, quando os nazistas usaram o rádio como propaganda. Ficou sem controle. Só que se você for pensar, hoje é muito pior, por quê? Porque você faz parte disso. Você não é só um espectador, você está ali agindo junto. Então, é uma coisa que realmente é assustador quando você para pensar. Agindo e sem regulação, sem Sim. controle, sem os antídotos, né? Enfim, formando esses exércitos perigosos, né? Muito bem. A nossa entrevista está caminhando para um final, mas eu gostaria que, assim, de uma maneira mais objetiva, se possível, você destacasse outros pontos que você considera importante, que funcionariam, poderiam funcionar como alertas aos pais de jovens, crianças, adolescentes, aos próprios adultos, né, sobre tudo isso que a gente tem vivido, não só no Brasil, nas escolas, né, mas também em várias partes do mundo. Um dos trabalhos que eu faço é justamente ajudar os professores a entenderem quais são os sinais, né? A formar professores para que eles entendam quais são os sinais de que uma criança ou um adolescente pode estar sendo cooptado por discurso de extrema-direita. O primeiro sinal vai Perfeito. ser sempre a misoginia. Isso está desde o nosso primeiro relatório. Eles vão começar a questionar a autoridade de figuras femininas, tá? Com as próprias colegas ou irmãs eles vão começar a tratar dessa forma. E O eu acho que segundo, o segundo talvez seja essa questão de você estar, né? A Tati fala muito isso, minha amiga. A gente acha que com o filho dentro de casa, ele não está correndo perigo. Mas ele está correndo mais perigo do que se estivesse na rua hoje em dia. Que é muito, muito, muito perigoso. Então a gente tem esses fatores, mas eles começam a verbalizar esse uma falta não só a falta de pertencimento e se auto-isolar,
como eles Vão se começam distanciando dos pais e se aproximando e desses amigos que estão tendo esse mesmo contato, se tipo de distanciando de todo contato, né? mundo, inclusive na escola, porque é o que leva eles a fazerem esses ataques contra, a gente chama de ataques contra a escola, porque ele não tem um alvo fixo, é a escola, entendeu? Então você Não não à é uma toa, vingança. pastores atacando escolas, é, é, por exemplo, militantes da extrema-direita, até dos Estados Unidos, do atual governo do Trump, dizendo que escola não serve para nada, professor já foi inclusive comparado a traficante pelo Eduardo Bolsonaro. Você teve recentemente, agora não me falha a memória o nome do personagem que do governo Trump, ele chegou a fazer o mesmo tipo de declaração em relação aos professores, que remeteu a essa declaração anterior do Eduardo Bolsonaro. Então, há todo um discurso, uma forma de influenciar para esse lado mal, né, que a gente observa com facilidade nas redes. Isso tudo ajuda, claro, mas o que a gente normalmente começa, fala assim, esses meninos normalmente eles são que cometem ataque à escola, a maior parte dos ataques são em escolas públicas. Então, muitos desses meninos não têm perspectiva. A gente sabe que essa juventude não tem perspectiva de futuro. Você vai sair, você vai estudar, você vai sair da escola, vai para quem consegue ir para uma universidade, vai sabe que vai sair dali, não sabe se vai ter emprego certo. Então, isso tudo, todos esses fatores se juntam e fazem com que na adolescência, que é a fase onde você, né, justamente você tem um rompimento com os seus pais, para que você tá virando, né, para o primeiro passo para você virar adulto, para você pensar por você mesmo, e eles estão engolindo essa propaganda que está na internet. E então eles começam a verbalizar, eles podem ser agressivos, eles se isolam. E aí, o que que acontece? Assim, é muito difícil, inclusive, a gente conversa muito com os professores, eu e os dois amigos, o Renato e o Bruno, a gente deu uma série de aulas para professores de escolas públicas lá no Rio Grande do Sul, e a gente fala assim que é muito difícil, assim, porque fica aquele estigma de quem comete o ataque à escola é o aluno que sofre o bullying. E isso não procede. Muitas das vezes, quem comete ataque à escola, quando a gente vai observar e a gente vai É quem analisar os praticou casos, o bullying. é quem está praticando bullying, entendeu? Então, eles se isolam porque eles começam a ser racistas, eles começam a ser misóginos, eles são isolados. O que precisa ser feito com esses meninos, e eu acho que isso fica bem nítido quando a gente vê o fenômeno do bolsonarismo, o que a gente precisa é criar comunidade. O neoliberalismo destruiu as nossas comunidades, tá? E transformou a gente em pessoas que acreditam em meritocracia, em chegar lá, tipo, sozinho. Afastando quem está próximo e aproximando quem está longe. É, exato. Então, quando você pega esses meninos, você não pode isolar mais eles, tirando ele do convívio. Você tem que mediar esse convívio, e é muito importante entender isso, porque se afastar vai ser muito pior. Aí sim que ele vai ficar. Tem alguns casos E assim, coloca em convívio com é, outros jovens adolescentes, sem o celular, vai jogar bola, vai pois brincar é. de carrinho de rolimã, de solta-pipa, de tantas outras coisas, né? E solta um pouco o celular, né? Que bom, que, inclusive, que estamos caminhando nesse sentido para acabar com a presença dos celulares até mesmo nas escolas, né? Acho que vai ser muito mais fácil, inclusive, para que os professores e as crianças consigam, né, se identificar e conversar mais. Chega num Interagir entre ponto, si e no recreio, no intervalo. quando eles chegam nesse ponto de cometer um ataque, talvez seja muito difícil recuperar esses meninos. Então, a gente tem que prevenir sempre, pensar, o nosso foco tem que ser sempre em prevenção, né? Sem dúvida. E o pensamento dessas pessoas acabam sendo formados, né, e sendo confirmados por outras pessoas que teoricamente pensam semelhante, como se estivessem corretos. Ah, porque meu amiguinho pensa desse jeito também, fulano que eu vi, que eu admiro, também pensa desse jeito, então eu estou certo, é certo fazer isso ou aquilo. É Exato, viés de lamentável. confirmação. Às vezes até dentro Viés de confirmação. Perfeito. Mas olha, Letícia Oliveira, jornalista, pesquisadora, eu agradeço demais a sua participação no Espaço Cidadão, seja sempre bem-vinda. Que pena que nós temos limitação de tempo, né? Mas eu deixo o momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigado, Letícia.
Você ouviu o Espaço Cidadão com Robson Carvalho.